Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno e no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar um pouquinho para vocês sobre um algoritmo que é bastante utilizado no LeetCode e também bem utilizado no mundo de forma geral para darmos sentido nessa questão de por que árvores binárias tendem a ser mais performáticas no conceito de busca de elementos do que algumas outras estruturas de dados. Eu vou falar aqui hoje sobre o Depth First Search. Caso você não tenha tanto conhecimento sobre o que são árvores ou não saiba do que eu estou falando, recomendo dar uma olhada no meu último vídeo, que fala justamente desse ponto, né, onde eu explico basicamente o que são árvores binárias, para que servem e pontos, né, no mundo real onde nós usamos esse conceito dentro da computação. Bom, pessoal, separei aqui já uma árvore binária para vocês e o exemplo do código que nós vamos estar utilizando para falar dessa árvore binária. Já deixei aqui em cima marcado também o nome completo desse algoritmo, né, que é o Depth First Search. Se você traduzir do inglês, isso significará busca em profundidade em uma árvore. E o que significa isso, pessoal? Bom, em suma, nós temos, quando resolvemos, né, vou falar especificamente do LeetCode, nós temos duas formas de encontrar um determinado elemento dentro de uma árvore binária. Nós podemos tanto fazer isso de uma forma em profundidade, quanto uma forma em linha, e analisarmos linha a linha aqueles determinados valores e tentar encontrar o que a gente procura. Nesse caso daqui de hoje, eu vou estar falando somente da busca em profundidade, onde a gente vai ver a árvore de cima para baixo e vamos tentar encontrar o nosso valor. Para o meu exemplo, eu vou considerar que nós estamos tentando encontrar o valor 6, beleza? E também nós vamos partir do princípio que essa é uma árvore binária que não possui a propriedade de ser aquela binary search tree, que é que os valores maiores estão na direita e os menores na esquerda. Essa árvore nossa, ela não vai conter essa propriedade. Ela vai ser uma árvore onde os itens estão aleatoriamente espalhados por ela e nós precisamos encontrar o número 6 dentro dessa árvore, ver se tem ou não tem. No caso desse algoritmo, caso tenha, eu quero retornar true e caso não tenha, eu quero retornar false, beleza? Então vamos lá. Bom, para começar nosso algoritmo, pessoal, eu deixei aqui um algoritmo escrito em JavaScript, mas o conceito ele se aplica em qualquer outra linguagem de programação. Nós temos aqui em cima a estrutura da árvore binária, beleza? Então aqui é basicamente como eu defini que vai ser a minha árvore. A minha árvore ela vai ter um valor, ela vai ter um left e um right, sendo que se por algum acaso eu não tiver um nodo filho, eu posso colocar o valor nulo, né? Eu tenho essas duas opções, ou eu coloco um nodo filho ou eu coloco o valor nulo, beleza? Bom, vamos começar aqui com o que importa, né? Que é a nossa linha 7 em diante. Nós temos aqui o algoritmo de Depth First Search. O algoritmo está da forma mais simples possível para ajudar na explicação. Pode parecer simples a primeiro momento, né? O algoritmo mal tem coisa escrita nele, mas na verdade esse algoritmo ele pode ser muito confuso quando você vê ele pela primeira vez. Isso porque o algoritmo ele usa bastante um conceito de recursividade. Caso você nunca tenha visto, eu sugiro dar uma procurada. Pode ser que você se perca as primeiras vezes que você estiver implementando esse algoritmo, mas ele utiliza do conceito de recursividade para tentar gerenciar, né, a questão de pilha e tudo mais. Bom, falando do conceito de recursividade, basicamente é o seguinte: nós vamos ter aqui um caso base, e caso você nunca tenha visto recursividade, para que serve um caso base? Bom, vamos imaginar uma espiral, certo? Então a minha espiral ela começa, ela vai até o final. A minha espiral ela é infinita, né? Ela é recursiva dentro dela mesma, ela é infinita. Ok, mas se ela é infinita, tem alguma forma de eu conseguir fazer ela parar de ser infinita? E tem. Né? Nesse caso, se nós definimos um caso base, é como se fosse um ponto de parada. A gente vem começando a nossa espiral. E começa, e subitamente cortamos ela. Repara que não continuou o laço.
Então significa que a nossa espiral acabou. Isso na computação, a gente vai conseguir ver daqui a pouco, né, quando a gente aplicar aqui na árvore binária, mas basicamente a gente precisa desse caso base para o computador não rodar infinitamente. Você não vai conseguir fazer ele rodar infinitamente, as linguagens de programação têm travas caso você erre nisso, mas é aquilo, né? Se você não tivesse trava, você ia conseguir rodar infinitamente um, um programa, né, recursivo, e aí ia crashar tudo, o seu computador ia travar e tudo mais. Bom, beleza. Definimos aqui o que é o caso base, e só explicando para quem não está muito familiarizado com JavaScript. Se eu colocar underline root, isso aqui é a mesma coisa de falar que root é igual a nulo, beleza? É a mesma coisa. E por que eu estou definindo aqui se root é igual a nulo? Bom, tá vendo esse 3? Vamos pegar, por exemplo, o 3, certo? Esse 3 aqui. Se você vê o 3, ele não tem filho nem na esquerda e nem na direita. Seus filhos são nulos, né? Ele não teve filhos. Ok, então quer dizer que faz sentido, eu começo do 1, pulo pro 3. Faz sentido, depois de pular para nulo, eu pular para nulo de novo? Não, né? Porque aqui não tem mais nada. Aqui para baixo é só nulo. Significa que eu achei como fazer o meu caso base. É só eu conseguir apontar para nulo. Se eu conseguir apontar para nulo, sinal que não tem mais nada, eu não preciso olhar mais nada, certo? E coloquei por padrão para retornar falso. Fechou. Vamos lá, pessoal. Próxima linha é só uma validação básica, né? Se o meu valor for igual o meu target é 6. E por fim, agora sim, o nosso algoritmo, né? Bom, para explicar esse algoritmo, nós temos que entender o seguinte: a gente sempre começa do root. Nesse caso, o nosso root ele é o primeiro elemento, mas ele vai mudar, eu já vou mostrar para vocês. Nós começamos do root e vamos o quão profundo a gente conseguir, certo? Essa é a premissa do Depth First Search. A gente vai o quão baixo nós conseguirmos ir na árvore para tentar encontrar o valor. Fechou. Então, o que eu vou fazer? Bom, primeiro ponto, agora lendo aqui o algoritmo para vocês. O meu root é nulo? Não. O 1 não é nulo. O 1 é uma bolinha que existe aqui. O 1 é um nodo válido. Então, o 1 não é nulo. Ok. 1 é o valor que eu procuro? Não. Ah, tudo bem. Então, agora eu vou para a esquerda. Primeiro eu vou para a esquerda. Por quê? Porque eu defini arbitrariamente ir para a esquerda. Eu poderia definir ir para a direita nesse caso também, não tem problema. Eu quis ir para a esquerda primeiro. Foi só uma questão de definição mesmo. Não tem nenhuma regra. Eu passo daqui do 1 pro 2. E do 2, agora o meu 2 é o meu root. Por quê? Porque eu chamei a minha própria função mudando como ela era chamada. Antes a minha função tinha sido chamada com o 1 sendo o root. Agora a minha função está sendo chamada também, só que com o meu 2 sendo o root. E é isso que acontece em uma recursão. Então, ok, eu vou colocar esse 2 aqui. O 2 é o valor que eu quero? Não, é nulo. Também não. Vamos para a esquerda novamente. E agora eu vou chamar minha mesma recursão com o valor 4 ao invés de 2. Reparem que eu estou mudando como a minha própria função é chamada. Antes eu chamei com 1, agora eu chamei com 2 e depois com 4. A minha própria função, ela se altera. Por isso que eu falei que se você não criar um caso base, isso aqui vai infinitamente. Porque eu estou chamando ela mesma de forma infinita, a não ser se o caso base parar. Então, beleza, eu estou no 4 aqui. 4 é o que eu quero? Não. Vamos para baixo. E eu cheguei no 6. 6 é o valor que eu quero. Então, agora começa também outro ponto da recursão, não vou entrar tanto no detalhe para o vídeo não ficar muito grande, mas o 6 vai retornar true para o 4, que por sua vez vai retornar true para o 2. Mas Bruno, peraí, aqui não tem um ou? Esse ou não vê o lado direito? A gente não precisaria ver o lado direito? Nesse caso não. O ou, ele faz o seguinte, se for true ou qualquer coisa, vai dar true do mesmo jeito. Então, as linguagens de programação, no geral, elas nem olham
o outro lado. Nós não vamos precisar executar toda a árvore que está à direita. Isso não é necessário. Então, só do fato de ter um true na esquerda, pouco importa o que está na direita, beleza? Então, o 4 retornou true para o 2 vai retornar true para o 1 vai retornar true para o usuário. Significa que nós temos, sim, um número aqui dentro dessa árvore. Agora eu vou mudar rapidinho para um outro exemplo, só para falar para vocês, e no caso de for na direita, beleza? Bom, pessoal, para facilitar a minha vida também, eu já coloquei direto aqui o número 3 como meu target. E agora? E quando o número 3 for o meu target, o que, que vai acontecer? Aqui tem um ponto interessante. Como eu imagino que vocês tenham entendido o conceito da esquerda, eu já vou aplicar ele. Eu mantive o código igual, eu só alterei aqui rapidinho para 3. E se vocês separarem, eu sempre vou chamar a esquerda. Então, vamos acelerar um pouquinho, né? O 1 chama o 2, o 2 chama o 4, o 4 chama o 6 e o 6 chama nulo. Se vocês se lembram bem, eu passo para o próximo, né? Root.left de 6 é nulo. Nulo é meu caso base e retorna falso. Opa, agora começaram as mudanças. Vamos lá, eu vou até pintar. Aqui já tá em vermelho, né? Vou deixar assim, pra não também atrapalhar muito. Bom, vou pintar de branco aqui nesse caso. Então, vamos lá. O 6 vai retornar falso pro 4, beleza? Então, 6 retorna falso para o 4. O 4 não tem filho, certo? É nulo. Então, deu nulo também. Então, o 4 tentou achar na esquerda, não deu. Tentou achar na direita, também não deu, porque é nulo. Então, o 4 vai também retornar falso para o 2, certo? Então, o primeiro lado é falso. E agora? Bom, agora o 2 vai tentar achar na sua direita. Viram aqui? Então, o 2 vai atrás desse 5 daqui. Então, root.right é 5. Então, agora o meu nodo que eu estou na recursividade é o número 5. Bom, 5 não é, 5 também não tem filho, então 5 de qualquer forma vai voltar falso nas duas casinhas. Beleza. Então, o 5 também voltou falso para o 2. Lembrem que eu falei que o 4 voltou falso para o 2 também. Falso com falso dá falso, o 2 retorna falso para o 1. O que nós temos aqui, pessoal? Vou limpar o desenho rapidinho e aí a gente continua. Bom, pessoal, como eu falei para vocês que o 2 retornou falso para o 1, isso significa basicamente que todo o lado esquerdo de 2 não tem esse valor, né? Ou melhor, todo o lado esquerdo de 1, perdão, todo o lado esquerdo de 1 não tem esse valor. Significa que eu não tenho mais o que procurar aqui. Agora eu vou procurar desse lado daqui, que é o lado do 3. Então, o meu nodo 1 vai chamar a própria função passando 3 como root padrão. Então, vamos lá. O meu nodo 1 vai chamar a função e agora o 3 é o meu padrão. Opa, 3 é igual ao valor que eu quero. 3 retorna true. Nesse caso, o 1 vai retornar true para o usuário. Só para fechar o vídeo, falando um pouquinho aqui de notação, quando uma árvore binária não estiver ordenada, nós temos aqui de tempo de complexidade, ele é O de N. Reparem que a gente teve que correr a árvore todinha até encontrar o 3. Então, o tempo de complexidade é O de N. E o espaço utilizado é a altura da minha árvore. Então, reparem que eu fiz aqui, aqui, aqui. Opa, aqui não é. Voltei para o 4 e tentei para baixo. Então, o máximo que eu consigo usar de memória é a altura da minha árvore. Se a altura da minha árvore tiver X elementos, eu vou usar X elementos também. Espero que tenha dado para entender. Caso ficou alguma coisa não muito clara, por favor, mande nos comentários abaixo. Vou tentar responder para tentar ajudar vocês. E é isso. Desejo a todos um ótimo dia.